Quanto àquela garota Becita, Lei Lin há muito a jogara no fundo de sua mente. Para ele, embora ela tivesse tramado contra ele antes, ela já havia sido punida por isso. Agora que suas dívidas haviam sido liquidadas, se essa garota acabaria viva ou morta, dependeria da sorte dela. O que isso tem a ver com o próprio Lei Lin? Na entrada do Four Seasons Garden para o avião secreto, os prédios estavam densamente amontoados ao redor da grande porta de platina que havia sido erguida na entrada do avião secreto. Havia 2 fileiras de magos e acólitos fazendo fila perto da entrada do avião secreto. Antes deles era uma área de troca criada por seus pontos de mérito. O Four Seasons Garden tomaria uma parte de seu saque como comissão, deixando o resto para os magos manterem. No entanto, embora esse tenha sido o caso, eles ainda preferiram trocar seus itens em pontos de mérito por recursos que melhor se encaixam neles, ou até mesmo cristais mágicos para sua conveniência. Todas essas coisas poderiam ser trocadas por aqui. Por isso, Lei Lin estimou que, excluindo o saque que era guardado secretamente pelos magos, 50 a 60% dos recursos do avião secreto foram adquiridos pelo Four Seasons Garden e neste momento, uma luz vermelha brilhante apareceu na frente da porta de platina. O feixe de luz vermelha parecia ter uma inteligência própria, brilhando diretamente sobre um mago que parecia estar confuso. Leve-o embora. Um guarda do mago veio para a frente e acenou com o braço. 2 pessoas usando armaduras de metal com runas embutidas nelas seguravam o pobre dos 2 lados. Ah! Não! O mago chamou em desespero. Neste momento, 2 bolas de fogo do tamanho de punhos já tinham sido atiradas nos 2 homens blindados. Estrondo, as chamas varreram a área, uma onda de calor irradiava continuamente para fora, fazendo com que os mágicos do entorno se abaixassem. Depois que a chama se dissipou, as 2 figuras blindadas ainda estavam lá, sem riscos. Até as superfícies de suas armaduras não tinham defeitos. Atacando um executor, mais uma conta para o crime dele. Leve-o embora. A expressão do guarda do mago estava fria. Com o seu comando, as 2 figuras blindadas avançaram e suprimiram um mago resistente. Que pena! Aquele mago definitivamente tentou contrabandear algo e até pensou em enganá-los. Um mago parado ao lado de Lei Lin lamentou. Lei Lin acenou com a cabeça. Ele sabia que quaisquer recursos do plano secreto do Eternal River Plains teriam uma aura especial que desapareceria quando fosse trazida a palavra exterior. Embora isso não alterasse nenhuma das propriedades dos recursos, os magos da luz usaram-no para fazer uma formação de magia sensorial. Se algum mágico fosse contrabandear recursos, essa formação de magia detectaria imediatamente a aura do mago. Assim, o Four Seasons Garden e outras organizações de magos da luz criaram uma formação mágica para isso. Até agora, ninguém conseguira contrabandear nada com sucesso. Lei Lin sabia dessas formações mágicas. Então, na operação anterior, ele não queria ter as flores mandara negras como recompensa, mas queria cristais mágicos. Bem-vinda! Bem-vindo, magos. Lei Lin. Passando por vários edifícios, Lei Lin chegou à zona onde os executores trabalhavam. Desta vez, Dolorinho recebeu pessoalmente. Sua atitude foi muito boa desta vez, e parecia que havia um indício de desculpas em seu tom também. Na vez anterior em que Lei Lin viera, Dolorin supunha que Lei Lin era apenas um mago discriminado. Ele havia sido designado para um lugar como a Zona 13 e parecia improvável que ele passasse alguns dias, rapidamente se tornando um cadáver no deserto. Assim, sua atitude tinha sido medrosa e ele agia como se estivesse afugentando um incômodo que causaria a peste. Agora, com as várias realizações de Lei Lin na batalha, ele não conseguiu se conter. Bondade. Mesmo ele era apenas um pouco mais forte que um magus elemental semi-convertido. Lei Lin, no entanto, havia derrotado quase uma dúzia de magos dessa força em meio mês. Recentemente,
Lei foi transferido para a sede na entrada. Com base na ordem, parecia que ele estava sendo colocado em uma posição importante. Na transferência de pessoal, houve altos escalões no Forces Garden, que falou muito bem dele. Isso significava que Lei não estava sozinha e tinha um apoio. Um apoio muito poderoso. Dolorin agora estava muito arrependido de suas ações no passado e decidiu dar as boas-vindas a Lei pessoalmente, na esperança de melhorar as relações com ele. Vice-líder da equipe Dolorin. Há quanto tempo Lei assentiu levemente. Ele já era um adulto e parece estar muito entusiasmado, fazendo com que Dolorin se sinta confortável. Embora ele soubesse que isso era apenas um ato, Dolorin ainda estava surpreso. Magos geralmente eram pessoas muito antissociais. Em geral, além de permanecer em laboratórios para pesquisar e ocasionalmente ensinar acólitos, eles não participavam de atividades para fazer conexões. Portanto, os magos eram muito duros nesse tipo de situação. Aqueles como Lei que eram jovens, poderosos e socialmente competentes eram como uma espécie completamente diferente. Dolorin exclamou que ele estava anormal em seu coração, sentindo que seria muito difícil lidar com ele. Para mandar magos como ele embora, o preço era algo incomparável para os magos normais. Ele tinha sido muito duro anteriormente, e Dolorin estava extremamente disposto a incorrer na ira de um mago que tinha um futuro brilhante à frente de si mesmo. Esses pensamentos brotaram em sua cabeça, mas o rosto de Dolorin era imutável, um sorriso se estendendo por seu rosto. Magos Lei. Seus pontos de mérito, desta vez, são extremamente altos. Eu trouxe pessoalmente para você. Dolorin lhe entregou um item semelhante a uma medalha. Lei procurou por isso. A medalha parecia bastante pesada devido ao seu tamanho, o que significava que ela havia sido feita de algum tipo de liga com alta densidade. Além disso, a medalha estava gelada ao toque. Na parte da frente da medalha estava a insígnia do Forces Garden e na parte de trás, era uma tela pequena. Na tela, havia um registro que dizia, Lei Farlier. Pontos de mérito. 563. Status. Bloqueado. Esta medalha registrou a aura de sua força espiritual. Além de você, ninguém mais pode usá-lo. Se você quiser usar os pontos de mérito, precisa desbloqueá-lo primeiro. Dolorin explicou o funcionamento da medalha. Ao ouvir isso, Lei inseriu alguma força espiritual na medalha Kashak ao mesmo tempo. Ouviu-se o som de uma abertura na fechadura e toda a medalha começou a ondular com a luz. Essa luz era uma camada fina de verde escuro. Embora fosse brilhante, não era perfurante e engolfava a medalha. Um momento depois que a luz se dispersou, as palavras na tela da medalha mudaram. O nome e os pontos de mérito eram os mesmos de antes, mas na coluna no fundo, um vermelho bloqueado se transformava em verde desbloqueado. É realmente conveniente. Lei ficou um tanto surpreso. No mundo dos magos, a força espiritual de todos era única e podia ser usada como senha de um indivíduo. Por isso, esse mecanismo de bloqueio era muito avançado. Não era inferior até mesmo ao exame de retina de seu mundo anterior, mas era ainda mais conveniente. Lei, você não foi ao nosso centro de intercâmbio ainda, né? Os itens disponíveis são abundantes. Você, que tem tantos pontos de mérito, me deixa com um pouco de inveja. Dolorin disse. Mesmo? Então devo realmente dar uma olhada. Lei sorriu. Dolorin, naturalmente, não disse isso em um impulso. Parecia que ele estava tentando fazer as pazes por sua hostilidade antes, e parecia que ele pretendia fazê-lo através do centro de troca. Afinal, ele estava na organização há muitos anos. Ele sabia que, mesmo que estivesse trocando recursos em tempos de guerra, ainda havia alguns itens bons que não podiam ser trocados por pontos de mérito. Não foram obrigados a ser requisitos de classificação e identidade. Além disso,
Havia benefícios diferentes oferecidos com base em quem estava resgatando os pontos de mérito. Obviamente, esse vice-líder dos guardas do mago tinha um posto muito mais alto que o de Leilin. Ah, é claro! Nós vamos agora. Dolorin deu um enorme sorriso no rosto, embora, na verdade, seu coração palpitava de dor. Mesmo ele, com uma classificação um pouco decente, tinha um limite para quanto da alocação mensal ele poderia usar. Uma vez que o limite foi ultrapassado, ele teve que pagar o preço total em pontos de mérito. Olhando para a atitude de Leilin, parecia que hoje ele teria que pedir desculpas através de uma grande compensação em pontos de mérito. Como as palavras já estavam prontas, Dolorin não teve outra escolha a não ser levar Leilin ao centro de intercâmbio de méritos do Forces Garden. O centro de intercâmbio era um enorme edifício branco, que tinha um teto que apontava de uma maneira cônica. A curva era linda, e ao seu redor, havia uma luz divina da formação de magia defensiva em torno dela, que causa de pessoas para pararem suas trilhas para admirá-lo. Com Dolorin como guia, Leilin entrou com sucesso neste lugar sem quaisquer obstruções. Depois de passar por uma passagem branca e pura, Dolorin levou Leilin a um salão semelhante ao centro comercial do Forces Garden. A troca de pontos de mérito emitidos pelo Forces Garden é permitida em toda a Aliança Magilight. Aqui, você não apenas verá recursos preciosos que são limitados à nossa academia, mas também verá conhecimento de alto nível e alguns itens exóticos. Dolorin continuou, mas Leilin já estava deslumbrado com a tela grande que era basicamente um menu. Comparado ao centro de intercâmbio do Forces Garden, a quantidade e a raridade dos recursos eram obviamente de um nível mais alto. As partículas de energia elementar cristalizada que só podiam ser compradas em quantidades limitadas na cidade sem noite foram vendidas a granel aqui. Pode-se comprar o quanto eles quiserem. Havia também várias poções preciosas que foram úteis aos magos ao romper o gargalo da força espiritual. Eles estavam à vista, fazendo com que muitos magos parassem seus passos. Aqui, todos os membros internos que são líderes de vice-equipe ou têm cargos mais altos têm um privilégio especial e podem trocar por itens com 10% de desconto no preço. Dolorin assinou, parecendo ser muito generoso. Ele foi até um balcão e bateu na janela de vidro. Coloque tudo o que ele quer na minha guia e use a cota atribuída a mim. Você entende? Leilin seguiu atrás, então eu não vou me segurar.